Hoje de manhã você tinha concentração de motociata, movimentação das pessoas que estavam se organizando, seguindo para o Comando Militar do Sudeste, para a sede do Comando Militar do Sudeste, que é o quartel do Exército Brasileiro, que fica na zona sul da cidade, nas proximidades ali do Parque do Ibirapuera, atrás da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O repórter João Vitor Rocha tem as informações. João, como está a movimentação lá? Boa tarde. Muito boa tarde, William. Boa tarde a todos que acompanham o Headline neste domingo. É uma cobertura intensa aqui da Jovem Pan nessas manifestações. William, esse grupo de manifestantes estava acampado já desde segunda-feira, desde o primeiro momento, logo após a proclamação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente eleito no último domingo. Eles foram na segunda-feira já começar o seu acampamento. Na quarta-feira, quando começou a ser dispersado aquele movimento nas rodovias estaduais e federais, aumentou o número de barracas, o número de cabanas de pessoas acampadas entre a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também o Comando Militar do Sudeste, que fica ali na região do Parque do Ibirapuera, na região do Paraíso. E essa movimentação começou de forma mais intensa na quarta-feira, ou no dia de ontem teve uma movimentação muito forte ao longo da tarde, as pessoas pedindo SOS das Forças Armadas, pedindo que as Forças Armadas intervissem para, abre aspas, como eles estavam falando, para salvar o Brasil do comunismo. Ao longo da manhã de hoje, eu cheguei por volta de 8 horas da manhã, um pouco antes, acompanhei toda a movimentação. Tinha apenas inicialmente no começo da manhã as pessoas que estavam acampando, que estavam dormindo lá. Eu conversei com algumas, elas estavam desde quarta-feira dormindo lá nesse local, estavam recebendo doação de pessoas das vizinhanças, das redondezas. Chegavam carros para entregar comida, água, cobertor também para essas pessoas. Ao longo do dia foram acumulando mais pessoas no Comando Militar do Sudeste. Por volta de 11 horas da manhã foi quando as coisas começaram a esquentar um pouco mais. Chegaram mais pessoas, sempre estavam descendo na região ali da Avenida Paulista, Brigadeiro, para a região do Ibirapuera. Então as coisas começaram a esquentar por volta de 11 horas da manhã. A expectativa é que ao longo do dia muita gente chegue nessa manifestação. Algumas pessoas chegaram até a conversar com a gente, William, falando que não era mais uma manifestação, uma organização em prol do presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, não era uma manifestação mais política, e sim, eles queriam que as Forças Armadas, abre aspas novamente, que as Forças Armadas salvassem o Brasil do comunismo. Então a expectativa é que ao longo da tarde de hoje chegue um grupo bem maior de pessoas naquela região. Até por volta de meio-dia, um grupo de motoqueiros no motociata estava chegando ali na região do Ibirapuera, e amanhã essa manifestação vai continuar, viu, William? Bom, João, aproveitando, a gente tem observado uma certa resistência dos manifestantes em relação à imprensa. Não permitem a aproximação da imprensa no núcleo dessa manifestação. Seria por uma questão de prevenção, para não identificação das pessoas, dos organizadores, aqueles que estão à frente desse movimento? William, vou te dar a impressão que eu tive. Eu estive no dia de ontem, no sábado, e também estive no dia de hoje, nessa mesma manifestação ali no Comando Militar do Sudeste. No primeiro momento que eu estive ontem, no sábado, no começo da tarde, eu fui bem recebido, consegui fazer a minha entrada normalmente. E também hoje, nas duas entradas que eu fiz no Jornal da Manhã, quando eu estava no lado de fora, antes de entrar, de migrar para o núcleo duro daquela manifestação que fica bem em frente ao Comando Militar do Sudeste, eu fui super bem recebido, conversei com as pessoas, entrei no link, algumas pessoas vinham conversar com a gente, falar sobre a situação do Brasil e etc. O problema, William, é como você bem falou, quando a gente tentava entrar na manifestação, as pessoas começavam a cercar a gente, algumas ameaças, tentavam não agredir a gente fisicamente, mas falavam algumas palavras de baixo calão. A impressão que eu tive é que não era envolvendo essa questão de identificação, e sim uma aversão generalizada à imprensa, William, porque o ponto que eles mais batiam na tecla quando falavam com a gente é que a gente não devia mentir, a gente não poderia mentir, tinha que mostrar a verdade, tinha que mostrar que aquele povo queria defender o Brasil, salvar o Brasil do comunismo e etc. Porque, segundo eles, a imagem que a imprensa passa dessas manifestações são sempre de forma autodepreciativa. Então era mais uma aversão à imprensa do que essa questão de identificação, viu, William?
Obrigado aí pela tua explicação. Você falou nessa motociata, a organização dela tinha marcado ali na Ponte Estaiada por volta das 9 horas da manhã, o ponto de concentração, com saída por volta de 10h30, com o percurso passando pela Avenida José, jornalista Roberto Marinho, Washington Luiz, Rubem Berta, Avenida Pedro Álvares Cabral e parando como ponto final o Comando Militar Sudeste do quartel do Ibirapuera. Isso vai ganhando força. Agora, João, em relação a greve de segunda-feira, você ouviu comentários sobre essa paralisação? Os manifestantes vão ficar até amanhã aí? Sim, William, sim, a gente ouviu sim alguns manifestantes, além de ficar nessa região ali do Comando Militar do Sudeste, eles já estão acampados durante toda a semana, desde quarta-feira, quando chegou esse maior grupo, como eu te falei, eles pretendem ficar lá acampado todos os dias, não há qualquer previsão que eles saiam do local. Então, em relação a essa greve, como você falou, já surge essa informação por meio das redes sociais, por meio de Telegram, por meio do WhatsApp, algumas correntes, algumas informações que vai haver uma greve geral no dia de amanhã aqui no Brasil. Por telefone, eu acompanhei algumas pessoas conversando ao nosso redor, as pessoas falando em fechar comércios, fechar as suas empresas, as suas lojas no dia de amanhã para aderir a esse movimento de greve nesse dia 7 de novembro. Então a gente pode esperar que sim, essa ala mais dura, esse núcleo mais duro que está fazendo essas manifestações nos exércitos, nas frentes dos batalhões, pretende fazer essa paralisação ao longo do dia de amanhã nas lojas, comércio e até alguns caminhões. Pelo que a gente estava ouvindo, vai ter sim uma paralisação de alguns caminhões em rodovias novamente amanhã, William. Bom,